meio às páginas finais do Novo Testamento, escondida entre outras cartas breves, encontramos a terceira epístola de João, um texto tão pequeno quanto poderoso. Escrita por volta do final do primeiro século depois de Cristo, essa epístola não traz apenas saudações ou palavras de afeto, mas uma verdadeira radiografia das tensões internas da igreja primitiva. Com apenas 13 versículos, o autor, que se identifica como o idoso, escreve a um irmão chamado Gaius, revelando mais do que um simples relacionamento pessoal. Ele nos apresenta um retrato da vida comunitária cristã, destacando conflitos de liderança, desafios de hospitalidade, testemunho fiel e advertências contra comportamentos destrutivos. O que pode parecer uma nota pessoal, na verdade, esconde verdades que ainda hoje ecoam com força entre os cristãos. Embora a carta seja curta, seu conteúdo é carregado de implicações profundas. O pano de fundo da epístola está em uma igreja local, onde a presença de missionários itinerantes e líderes autoritários criava um cenário de tensão espiritual e relacional. O autor não escreve de forma teórica, ele aponta nomes, elogia atitudes, repreende abusos. Ao fazer isso, oferece um raro vislumbre das dinâmicas internas da comunidade cristã do primeiro século, em contraste com os ideais ensinados por Cristo. E mais, nos obriga a encarar perguntas desconfortáveis sobre nossas próprias comunidades de fé. O cenário histórico dessa epístola é marcado por uma igreja em fase de consolidação, onde a autoridade apostólica começava a dar lugar a lideranças locais. Essa transição nem sempre foi pacífica. Em meio a esse processo, surgiam líderes que, em vez de refletirem a humildade e o serviço de Jesus, buscavam dominar e controlar, como veremos no caso de Diotrefes. Essa realidade expõe uma tensão ainda viva nas igrejas de hoje. Como manter a pureza da doutrina e da comunhão em tempos de ego, vaidade e disputas de poder? O autor da carta, ao se referir a si mesmo como o idoso, sugere uma postura de maturidade, experiência e autoridade moral, mais do que uma posição institucional. É justamente nessa tensão entre fidelidade e infidelidade, entre serviço e dominação, entre acolhimento e exclusão, que a epístola se desenvolve. A carta não está interessada em doutrinas abstratas ou discussões teológicas complexas. Ela se foca na prática da fé, no comportamento dos líderes, na atitude com os irmãos e na forma como o Evangelho se torna visível nas relações. Essa ênfase prática torna a mensagem ainda mais relevante, especialmente em tempos onde a espiritualidade muitas vezes se dissocia da ética. Ao mergulharmos nessa epístola esquecida, vamos perceber que ela não é apenas um registro antigo, é um espelho. E como todo espelho verdadeiro, pode nos desconfortar antes de nos transformar. Este é o alerta silencioso de 3ª João. Não se trata apenas de como organizamos nossas igrejas, mas de como manifestamos a verdade do Evangelho nas menores atitudes, nas escolhas de liderança e nas formas de acolher ou excluir. E se ouvirmos com atenção, talvez essa pequena carta tenha muito a dizer sobre os nossos dias. Entre os ecos da antiguidade e os ruídos da fé moderna, há vozes que ainda precisam ser ouvidas. Algumas estão escondidas em cartas curtas, outras sussurram entre os versículos esquecidos. Aqui, cada detalhe importa, cada linha acende uma nova perspectiva, como essa que encontramos em 3ª João. Para não perder nenhum desses achados surpreendentes das Escrituras, já garanta sua presença aqui. Clique no botão de inscrição e acompanhe com a gente cada revelação que os textos bíblicos ainda têm a oferecer. A epístola se inicia com uma saudação incomum, o idoso ao amado Gaius, a quem eu amo na verdade.
Não há menção direta ao nome de quem escreve, mas a tradição cristã identifica o idoso como o apóstolo João, o mesmo autor do evangelho que leva seu nome e das outras duas epístolas anteriores. Ao se autodenominar o idoso, João não está apenas revelando sua idade avançada, mas assumindo uma autoridade baseada na experiência e no amor. Ele fala como quem viu, ouviu e tocou no verbo da vida, como alguém cuja vida foi marcada por Cristo e agora instrui a igreja com a sabedoria acumulada ao longo das décadas. Gaius, por sua vez, é descrito como alguém profundamente querido e espiritualmente saudável. A forma como João se refere a ele revela mais do que afeição. Mostra respeito, confiança e parceria no Evangelho. Gaius é provavelmente um líder local, um homem generoso, hospitaleiro e firme na fé. Não sabemos muito sobre sua origem ou status social, mas sua conduta fala alto. Ele representa aquele tipo de cristão que é discreto, mas essencial, que talvez não pregue nos púlpitos, mas sustenta os que pregam, que não busca títulos, mas é exemplo de vida. Essa relação entre João e Gaius nos revela algo precioso sobre a natureza da liderança espiritual. Ela não se impõe, se constrói. João não exige obediência, ele conquista respeito. Ele não dá ordens frias, mas orienta com afeto. E Gaius, por sua vez, não segue por obrigação, mas por convicção e amor. Essa troca nos convida a refletir sobre o tipo de vínculos que temos dentro da igreja. São vínculos de manipulação e controle, ou de verdade e amor mútuo? É curioso notar que João declara: "Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma." Essa frase, muitas vezes usada fora de contexto, não é uma fórmula mágica para riqueza ou saúde física, mas uma expressão da alegria do apóstolo ao ver que a vida espiritual de Gaius era sólida. Ele ora para que a saúde física e a vida material de Gaius estejam em harmonia com a prosperidade espiritual já presente. Uma inversão de valores em relação ao mundo atual, onde, frequentemente, o sucesso material é colocado acima da saúde da alma. Gaius, portanto, não é apenas um personagem de fundo nessa carta. Ele é o espelho da fidelidade silenciosa, da constância no serviço, da hospitalidade que reflete o próprio Cristo. E ao entendermos quem ele é, percebemos também o tipo de cristão que João quer exaltar. Não os mais visíveis, mas os mais fiéis. Não os mais poderosos, mas os mais verdadeiros. No cerne da epístola está uma frase simples, mas carregada de emoção. Não tenho maior alegria do que ouvir que os meus filhos andam na verdade. Esse versículo, encontrado no 4º versículo da carta, encapsula a motivação do autor e o coração da mensagem. Para João, a verdade não é apenas um conceito doutrinário, é um estilo de vida. Andar na verdade significa viver de maneira coerente com o Evangelho de Cristo, com integridade, com retidão, com amor prático. E ao afirmar que essa é sua maior alegria, o apóstolo revela que sua missão não era formar admiradores, mas discípulos verdadeiros. A escolha da palavra andar não é acidental. Ela carrega a ideia de continuidade, movimento, perseverança. Não se trata de um ato pontual ou de uma crença estagnada, mas de uma vida inteira comprometida com a verdade. Isso contrasta fortemente com comportamentos como o de Diotrefes, que veremos mais adiante, cujo exemplo distorce a fé e ameaça a saúde da comunidade. João não se alegra com talentos, com aparência, com influência, mas com a caminhada fiel. A verdade para João não é separada do amor. Ele escreve a Gaius, a quem amo na verdade. E isso nos mostra que a verdade bíblica não pode ser usada como arma, mas como caminho de comunhão.
Verdade e amor, longe de serem opostos, são aliados inseparáveis no pensamento do apóstolo. Amar na verdade é amar com profundidade, com discernimento, com compromisso. É exatamente isso que João enxerga em Gaius, alguém que ama e serve com base no Evangelho verdadeiro. Esse trecho da carta também nos leva a considerar o que dá alegria aos nossos líderes espirituais hoje. Há um risco cada vez maior de transformar o ministério em espetáculo e a igreja em plateia. João, no entanto, revela um coração pastoral profundamente diferente. Ele se alegra não com números, não com estruturas, mas com vidas que vivem o que pregam. Isso é pastoralidade genuína. É zelo pela alma do outro. É compromisso com a verdade que transforma o coração. O convite, portanto, é claro: precisamos retomar a alegria de andar na verdade. Em um mundo cada vez mais relativista, onde as fronteiras entre certo e errado são constantemente borradas, a igreja precisa redescobrir o prazer de viver em fidelidade a Cristo. Não como imposição religiosa, mas como resposta amorosa a um Deus que primeiro nos amou. E esse andar contínuo, na verdade, é o verdadeiro sinal de que o Evangelho não apenas foi ouvido, mas crido, absorvido e vivido com autenticidade. A hospitalidade em 3 João não aparece como uma cortesia opcional, mas como um sinal visível de maturidade cristã. O autor elogia Gaius por sua atitude acolhedora com irmãos que sequer conhecia, mas que estavam a serviço do Evangelho. Esses viajantes não vinham em nome próprio, mas pela causa do nome, ou seja, representando Cristo. E mesmo sendo estranhos à comunidade local, foram recebidos com generosidade e respeito. Isso revela que a fé verdadeira, segundo o apóstolo João, não se limita à crença correta, mas se estende a ações concretas que refletem o amor do Senhor. Quando João escreve que Gaius procede fielmente em tudo o que fazes pelos irmãos, especialmente aos estrangeiros, está exaltando uma virtude rara: o cuidado com quem nada tem a oferecer em troca. No contexto do 1º século depois de Cristo, missionários e pregadores itinerantes dependiam profundamente da hospitalidade dos crentes locais. A recusa em recebê-los, como praticava Diotrefes, era mais do que falta de educação, era um atentado contra a expansão do Evangelho. Por isso, ao elogiar Gaius, João não apenas reconhece sua generosidade, mas aponta esse comportamento como essencial à fé cristã. A hospitalidade, nesse sentido, torna-se um campo de batalha espiritual. É nela que se revela quem entende a missão de Cristo e quem está fechado em sua própria comodidade ou orgulho. Receber irmãos que pregam o Evangelho é participar de sua obra, mesmo sem sair de casa. É o que João afirma quando encoraja Gaius a continuar sustentando esses obreiros de maneira digna de Deus. Ou seja, o padrão de hospitalidade não é ditado pela cultura local ou pelas preferências pessoais, mas pelo próprio caráter divino. Hoje, o espírito da hospitalidade cristã parece ter perdido espaço para uma cultura de indiferença e individualismo. Muitos cristãos vivem isolados, protegidos em suas rotinas e evitam qualquer envolvimento com aquilo que desafie seu conforto. A carta de João, no entanto, nos convida a reverter essa lógica. Abrir a porta, sustentar ministérios, apoiar missionários e acolher o próximo são expressões reais de uma fé que não se contenta com palavras. Como está escrito em Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Gaius é o retrato de um cristão que entendeu o coração da missão. Sua hospitalidade não nasce de interesse, mas de compromisso com o Evangelho. Sua casa se torna a extensão da igreja e sua mesa um altar de comunhão. Essa postura nos confronta,
Até que ponto nossa fé é generosa? Até que ponto nossas portas estão abertas para o que Deus quer fazer através de nós? A prática de Gaius nos lembra que, às vezes, a forma mais poderosa de pregar o Evangelho é abrir a porta e dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus. No coração da Epístola de João surge um nome que destoa de toda a beleza encontrada nos versículos anteriores: Diotréfes. João não hesita em expô-lo como alguém que gosta de ser o primeiro entre eles, recusando-se a acolher os irmãos e até mesmo impedindo outros de fazê-lo. Essa atitude revela uma liderança autoritária, centrada no ego, que bloqueia a obra de Deus em vez de promovê-la. Diotréfes se opõe à autoridade apostólica, rejeita os enviados de João e ainda expulsa da igreja aqueles que tentam ser fiéis à verdade. É um exemplo claro de como a ambição pessoal pode contaminar a missão divina. O comportamento de Diotréfes contrasta violentamente com o espírito de Gaius. Enquanto um abre as portas aos irmãos, o outro as fecha. Enquanto Gaius coopera com a missão, Diotréfes a sabota. E isso tudo acontece dentro da mesma comunidade cristã. Essa tensão nos revela que as maiores ameaças à saúde da igreja nem sempre vêm de fora, mas de dentro. Quando o poder, o prestígio e o controle se tornam mais importantes do que o serviço, a liderança se corrompe. A carta, nesse ponto, deixa de ser apenas uma instrução pastoral e se torna uma denúncia espiritual. João declara que, se for até aquela igreja, trará à tona as obras de Diotréfes. Isso nos mostra que a disciplina e a confrontação fazem parte da vida cristã. A graça não ignora o erro, ela o enfrenta com coragem. Em tempos onde a liderança espiritual muitas vezes é tratada com idolatria ou medo, a atitude de João nos lembra que ninguém está acima da verdade. Todo líder deve ser servo, todo poder deve ser submetido à autoridade de Cristo. Quando isso é esquecido, como no caso de Diotréfes, a igreja sofre, o evangelho é obscurecido e a comunhão se desfaz. O espírito de Diotréfes não é exclusividade do passado. Ainda hoje encontramos lideranças eclesiásticas que se comportam de forma semelhante. Dominadoras, ciumentas, resistentes à correção e centradas em si mesmas. Esses líderes frequentemente marginalizam quem pensa diferente, sufocam a atuação dos dons e criam um ambiente onde o medo substitui a liberdade do espírito. Isso nos leva à advertência feita por Pedro em sua primeira carta, capítulo 5, versículos do 2 ao 3. Pastoreai o rebanho de Deus, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. A denúncia contra Diotréfes é um alerta vivo. A igreja precisa aprender a discernir entre autoridade espiritual legítima e autoritarismo mascarado de zelo. João nos ensina que confrontar líderes que se desviam da verdade não é rebelião, é fidelidade ao Evangelho. E mais, mostra que o amor à verdade deve estar acima de qualquer conveniência ou medo de conflito. A coragem de João em expor o erro e a fidelidade de Gaius em manter a comunhão nos mostram que a integridade da igreja vale mais do que o conforto de manter as aparências. Logo após sua denúncia contra Diotréfes, João insere uma frase que funciona como um divisor de águas. Amado, não imites o mal, senão o bem. Quem pratica o bem é de Deus, quem pratica o mal não viu a Deus. Essa advertência, presente no versículo 11, amplia a discussão para além dos nomes citados. O foco agora é a escolha pessoal. Diante dos modelos opostos de Gaius e Diotréfes, cada cristão é chamado a decidir a quem deseja seguir. E essa escolha, segundo João, tem implicações espirituais profundas. Imitar o mal revela um coração que ainda não conheceu a Deus. A forma como o apóstolo estrutura essa exortação é direta,
quase paternal. Ele não argumenta longamente, não elabora uma teologia complexa, apenas aponta: há dois caminhos e é necessário escolher um. O bem, segundo as Escrituras, não é um ideal abstrato, mas uma prática concreta. Fazer o bem é acolher, servir, amar, edificar. E, ao contrário, o mal se manifesta em atitudes como excluir, manipular, controlar e resistir à verdade. Essa clareza moral era essencial em uma época onde muitas heresias surgiam e confundiam os crentes, e continua sendo vital nos nossos dias. Imitar o bem significa também aprender com os bons exemplos. Gaius, que acolhia os irmãos com generosidade, e Demétrio, que veremos em seguida, são apresentados como espelhos fiéis de Cristo. Não se trata apenas de admirá-los, mas de reproduzir suas atitudes. João nos convida a cultivar uma espiritualidade observadora que reconhece o que é bom e se esforça por reproduzir isso no dia a dia. A fé cristã, segundo essa epístola, é profundamente encarnada. Não é só o que se crê, mas o que se faz. É o que Tiago, capítulo 2, versículo 18, também afirma: mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Esse chamado à escolha entre o bem e o mal é, no fundo, um convite à maturidade espiritual. João está dizendo: não basta estar em uma boa igreja, nem ter bons líderes por perto. É necessário que cada um assuma sua própria decisão diante de Deus. O exemplo de Diotrefes é um lembrete de que o mal pode se disfarçar de zelo religioso. E o de Gaius é uma prova de que o bem pode ser praticado mesmo em ambientes hostis. A maturidade cristã se revela na capacidade de discernir e decidir. A vida cristã é feita de escolhas diárias, muitas vezes silenciosas, mas que moldam o nosso caráter e o nosso testemunho. Imitar o bem, nesse sentido, é mais do que uma atitude ética. É um ato espiritual, um reflexo de quem já foi transformado pela graça. João nos leva a entender que quem vive no bem não apenas faz parte da igreja, mas pertence a Deus. E essa verdade ressoa até hoje. Não há espiritualidade legítima que não produza frutos visíveis de bondade, justiça e misericórdia. Em contraposição à figura negativa de Diotrefes, João introduz Demétrio, um nome pouco conhecido, mas de importância crucial na epístola. Ele afirma que Demétrio tem bom testemunho de todos e da própria verdade. Nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Com essa frase, João oferece ao leitor um padrão de referência, alguém cuja vida é coerente com a verdade que professa. Demétrio é mais do que um nome mencionado casualmente. Ele representa a integridade em tempos de incerteza, o caráter aprovado diante dos homens e diante de Deus. João não apenas atesta sua idoneidade, mas também acrescenta que o próprio Evangelho confirma a vida de Demétrio. Isso é extraordinário. Não é apenas uma questão de reputação entre os irmãos, mas de conformidade com os princípios eternos da verdade. O testemunho de Demétrio não se limita ao que os outros dizem a seu respeito. Ele está alinhado com aquilo que a palavra ensina como sendo o viver cristão autêntico. Em um tempo onde muitos líderes usavam a fé como trampolim para domínio, Demétrio se destaca como alguém que vive o Evangelho com simplicidade, constância e profundidade. Essa recomendação pública também carrega um ensinamento prático, o valor de uma boa reputação no corpo de Cristo. Vivemos numa cultura que frequentemente exalta carisma em detrimento do caráter. No entanto, aos olhos de Deus, o que sustenta uma vida frutífera não é a capacidade de impressionar, mas a coerência entre o que se crê e o que se pratica. Em Provérbios capítulo 22, versículo 1, lemos: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Demétrio encarna esse princípio.
Ele é um homem cujo nome evoca confiança, honra e compromisso com a verdade. O fato de João dar seu próprio testemunho sobre Demétrio também é revelador. O apóstolo, que combateu falsos mestres e confrontou líderes desviados, não hesita em afirmar: "Sabes que o nosso testemunho é verdadeiro." Isso sugere que, mesmo em tempos de tensão, sempre há espaço para reconhecimento justo. A liderança espiritual sadia não apenas confronta o erro, mas também honra os fiéis. O elogio feito a Demétrio não é bajulação, mas validação. João reconhece nele um espelho do Evangelho, alguém que, mesmo sem palco, prega com sua vida. Demétrio é a resposta silenciosa ao caos gerado por líderes tóxicos. Sua existência prova que ainda é possível manter uma fé íntegra, mesmo em ambientes corrompidos. Ele nos inspira a buscar um cristianismo discreto, porém poderoso, escondido aos olhos do mundo, mas visível aos olhos de Deus. Em uma época marcada por tantos escândalos, divisões e vaidades, precisamos urgentemente de mais cristãos como Demétrio, firmes, discretos, confiáveis. Sua vida nos ensina que, mesmo quando os olhos do mundo não veem, Deus está atento à fidelidade daqueles que o servem em verdade. Ao longo da epístola, João constrói, com poucas palavras, uma verdadeira teologia prática. Cada personagem citado, cada elogio ou repreensão, cada conselho e saudação revelam uma preocupação central: a coerência entre fé e prática. A carta não está interessada em convencer com argumentações filosóficas, mas em despertar consciências para um cristianismo que se manifesta no cotidiano. Nesse sentido, 3 João é um grito contra a espiritualidade meramente teórica. João está dizendo com todas as letras: viver o Evangelho é mais urgente do que apenas conhecê-lo. Os exemplos contrastantes de Gaius, Diotrefes e Demétrio servem como espelhos. Em Gaius vemos a fé hospitaleira. Em Diotrefes, a fé distorcida pela vaidade. Em Demétrio, a fé coerente e admirável. Essa construção narrativa nos convida a analisar nossa própria vida. Com qual desses personagens mais nos parecemos? A epístola nos desafia a abandonar discursos vazios e adotar uma espiritualidade viva, concreta e relacional. Como escreveu Tiago, capítulo 1, versículo 22, "Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos." Essa moral prática da carta tem implicações profundas para a vida da igreja hoje. Em muitos contextos, há uma distância crescente entre o que se prega no púlpito e o que se vive nos bastidores. João nos mostra que essa incoerência não é nova, mas também não é aceitável. A igreja saudável é aquela que, como Gaius, abre as portas para a verdade, serve aos irmãos e vive de forma íntegra mesmo sob pressão. A fé que não se traduz em ações perde sua força, sua credibilidade e, aos poucos, sua essência. A carta de João também enfatiza que viver o Evangelho não significa perfeição, mas fidelidade. Gaius não era infalível, mas era fiel. Demétrio não era isento de falhas, mas era íntegro. Essa distinção é vital. Muitos cristãos desanimam por acharem que não conseguem viver à altura dos padrões divinos. No entanto, o que a epístola propõe é uma vida marcada pela sinceridade, pelo esforço constante de alinhar comportamento e convicção. A beleza do Evangelho está justamente em sua capacidade de transformar pecadores comuns em testemunhas extraordinárias. Em um tempo onde tanto se discute sobre métodos, estruturas e estratégias, 3 João nos recorda de algo essencial. O verdadeiro impacto do Evangelho está em sua vivência. Uma igreja pode ter muitos membros, muitos programas e muita visibilidade. Mas se não viver o Evangelho na prática, está vazia de essência. A epístola é um convite ao retorno.
Um chamado para recomeçar a partir do que é essencial: amor, verdade, serviço, humildade. Quando esses pilares são vividos, o Evangelho deixa de ser uma teoria para se tornar um testemunho vivo. Por trás da carta de João, há um movimento missionário acontecendo. A menção aos irmãos itinerantes que visitaram Gaios revela uma rede de obreiros que cruzavam regiões, levando a mensagem do Evangelho. Esses homens não estavam buscando glória pessoal, nem apoio de incrédulos. Sua confiança estava na hospitalidade dos fiéis. João exorta Gaios a recebê-los de maneira digna de Deus, um padrão elevado que revela a sacralidade do ato de acolher. A missão, segundo essa carta, é uma obra coletiva, sustentada por mãos que abençoam e corações que recebem. A hospitalidade, nesse contexto, é mais do que um gesto de bondade, é parte integral da obra missionária. Ao acolher os viajantes, Gaios não apenas demonstrava amor fraternal, mas também se tornava um participante ativo do ministério deles. João é enfático ao dizer que cooperamos com a verdade quando sustentamos pessoas assim. Isso muda a forma como enxergamos apoio missionário. Não se trata de um favor aos enviados, mas de uma parceria espiritual com a causa de Cristo. Como Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 16, porque até para Tessalônica mandastes uma vez e outra o bastante para minhas necessidades. Esse modelo desafia o individualismo predominante em muitos contextos cristãos contemporâneos. Em vez de enxergar os missionários como outros que estão fazendo a obra, João nos convida a reconhecê-los como parte da mesma missão à qual todos estamos ligados. A igreja local que ora, sustenta e acolhe, também evangeliza. O lar de Gaios, sua comida, sua atenção e seu encorajamento eram parte da proclamação do Evangelho. Isso amplia a visão que muitos têm sobre seu papel no reino. Todos podem cooperar, mesmo sem sair de casa. Além disso, a forma como João escreve revela a seriedade dessa responsabilidade. Ele não trata a hospitalidade como algo opcional ou secundário. Ela é vista como um critério de fé viva e compromisso real. O cuidado com os missionários não apenas fortalece os obreiros, mas também edifica a própria igreja que serve. Ao abrir espaço para esses irmãos, Gaios também abria espaço para o agir de Deus em sua comunidade. O fluxo de bênção é sempre de mão dupla. Quem acolhe é também transformado. Esse trecho da epístola nos ensina que a missão de Deus não caminha sozinha. Ela é carregada por ombros diferentes, com funções diversas, mas com um único propósito: que Cristo seja conhecido. A hospitalidade de Gaios foi uma engrenagem silenciosa, porém indispensável nesse grande movimento. E hoje ainda somos chamados a assumir nosso lugar nessa rede de cooperação. Seja abrindo portas, seja sustentando com recursos, seja encorajando com palavras, a missão continua. E cada ato de hospitalidade é uma forma de dizer: estamos juntos pela causa do nome. João, ao escrever como o idoso, exerce autoridade espiritual com leveza e firmeza. Ele não se impõe com rigidez, mas também não se omite diante do erro. Sua postura é um retrato equilibrado de liderança servil. Ele não faz uso do título de apóstolo para se exaltar, mas transmite seu cuidado com profundidade e clareza. Essa combinação de firmeza doutrinária e ternura pastoral revela que a verdadeira autoridade no reino de Deus é fundamentada no serviço e na responsabilidade, nunca no autoritarismo. Ao contrário de Diotrefes, João conduz pelo exemplo, não pelo domínio. Esse modelo de autoridade é raro, mas indispensável. Vivemos tempos em que há uma distorção perigosa sobre o que significa liderar espiritualmente. Alguns confundem liderança com domínio, outros com permissividade.
João nos oferece um caminho mais excelente. A liderança que corrige sem ferir, que exorta sem humilhar e que serve sem perder a firmeza. O mesmo apóstolo que escreve com carinho a Gaius também não hesita em denunciar os abusos de Diotrefes. Essa dualidade mostra maturidade espiritual e fidelidade ao caráter de Cristo, que foi servo, mas também Senhor. A autoridade servil de João ecoa os ensinamentos do próprio Jesus, que declarou em Mateus capítulo 20, versículo 26. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Esse princípio subverte as estruturas humanas de poder e nos convida a repensar os modelos de liderança dentro da igreja. A autoridade espiritual não se mede por aplausos, mas por frutos. Não se sustenta com manipulação, mas com humildade e coerência. João, mesmo sendo uma das colunas da fé cristã primitiva, não se vangloria, mas orienta com amor. Outro aspecto importante é que João não delega sua responsabilidade. Ele poderia ignorar a situação de Diotrefes, manter-se neutro ou simplesmente enviar uma advertência genérica. Mas ele se compromete. Promete visitar a igreja pessoalmente, confrontar as atitudes erradas e fortalecer os que permanecem fiéis. Essa disposição demonstra que a autoridade espiritual verdadeira assume o custo de zelar pela pureza da igreja. João não escreve à distância para evitar conflito. Ele se envolve, se expõe, se compromete com a verdade. Essa postura nos desafia a resgatar o valor da liderança que serve com integridade. Não se trata de anular a autoridade, mas de ressignificá-la à luz do Evangelho. O líder bíblico não é um ditador, mas também não é um refém da aprovação alheia. Ele é um mordomo da verdade, um servo da palavra, alguém que lidera com o coração rendido a Cristo. João nos mostra que autoridade e serviço não são opostos, mas partes inseparáveis da mesma vocação. Esse equilíbrio é essencial para que a igreja seja saudável, frutífera e fiel ao seu chamado. A epístola de João apresenta a hospitalidade como um termômetro espiritual. Não se trata apenas de um ato de gentileza, mas de uma evidência concreta de fé viva. Quando Gaius acolhe os irmãos itinerantes, ele está praticando mais do que cortesia. Está testemunhando o Evangelho com sua própria vida. A maneira como tratamos os outros revela a qualidade da nossa comunhão com Deus. A fé que não se manifesta em amor prático perde sua autenticidade. Por isso, João elogia Gaius não apenas pelo que ele crê, mas por como ele vive. A hospitalidade, nesse sentido, é um critério de maturidade cristã. Uma comunidade que rejeita os que servem a Cristo, como fazia Diotrefes, está longe de ser saudável. João mostra que a espiritualidade não pode ser avaliada apenas pela ortodoxia doutrinária, mas também pela disposição em servir, acolher e edificar. Em Romanos capítulo 12, versículo 13, Paulo exorta: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Ou seja, essa prática não é um acessório da fé, mas parte integrante da vida cristã. Mais do que ações pontuais, a hospitalidade revela uma cultura espiritual. Quando uma igreja desenvolve o hábito de acolher, cuidar e servir, ela se torna um reflexo do reino de Deus. É nesse ambiente que os dons florescem, as feridas são curadas e os missionários são sustentados. Ao contrário, onde reina a indiferença e o egoísmo, o evangelho se torna teórico e a fé estéril. João, ao escrever sua breve carta, nos leva a reavaliar nossas prioridades. Estamos construindo comunidades acolhedoras ou apenas estruturas organizacionais? Também é importante destacar que a hospitalidade exige sacrifício. Ela implica abrir mão de conforto, ajustar rotinas, lidar com o imprevisto. Mas é nesse sacrifício que a glória de Deus se manifesta.
Gaius, ao receber irmãos desconhecidos, estava, sem saber, acolhendo o próprio Cristo em sua casa. Essa é a lógica do Evangelho. Quando servimos o outro, tocamos o divino. É por isso que Hebreus, capítulo 13, versículo 2, lembra que, ao praticar a hospitalidade, alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. A hospitalidade, portanto, é mais do que um gesto, é um testemunho. Revela se a fé que professamos é real ou apenas discurso. João nos mostra que a maneira como tratamos os irmãos que Deus envia ao nosso caminho tem implicações eternas e nos desafia a cultivar corações abertos, mãos dispostas e casas acessíveis. Quando a hospitalidade deixa de ser um costume e se torna uma convicção, a Igreja passa a refletir com mais clareza o caráter de Cristo. A Epístola de João também revela uma tensão sutil, mas profunda. A diferença entre a Igreja visível, a estrutura local com seus líderes e membros, e a Igreja invisível, a comunhão verdadeira entre todos os que vivem em Cristo. Gaius era parte de uma igreja local liderada por Diotrefes, alguém que distorcia os valores do Evangelho. Ainda assim, ele mantinha comunhão com irmãos que vinham de fora, em nome de Jesus. Essa duplicidade mostra que, mesmo quando a estrutura institucional falha, é possível viver em comunhão autêntica com o corpo de Cristo mais amplo. A igreja visível pode estar corrompida em partes, mas isso não anula a realidade espiritual da verdadeira igreja. Gaius não permitiu que os abusos de Diotrefes o isolassem. Ele não se retirou da fé, nem se entregou ao cinismo. Pelo contrário, manteve-se fiel, servindo os irmãos e recebendo os enviados. Essa postura mostra maturidade espiritual. Ele soube separar os erros humanos da verdade divina. Em João capítulo 17, versículo 21, Jesus ora para que seus seguidores sejam um, como ele e o Pai são. Essa unidade não depende de estruturas humanas, mas da fidelidade ao Evangelho. No entanto, essa convivência com atenção exige discernimento. Não podemos romantizar a igreja invisível a ponto de negligenciar os problemas da igreja local. Nem podemos idolatrar a instituição e ignorar a comunhão espiritual. João nos ensina que ambas precisam andar juntas. Gaius é o exemplo de alguém que serve em um contexto imperfeito, mas permanece conectado com a verdade, mantendo sua comunhão com Deus e com os irmãos que vivem essa mesma verdade. Essa realidade é extremamente atual. Quantos cristãos hoje se sentem presos em estruturas eclesiásticas engessadas, onde há pouco espaço para o mover do Espírito ou para o exercício livre dos dons? Outros, por sua vez, abandonam completamente a comunidade local, refugiando-se em uma espiritualidade solitária. A Epístola de João desafia ambas as atitudes. Ela nos chama a permanecer, servir, discernir e agir, sem se corromper, mas também sem se isolar. O chamado é a perseverança inteligente e a comunhão fundamentada na verdade. A carta nos lembra de que a igreja visível pode falhar, mas a obra de Deus não falha. A comunhão dos santos continua, mesmo em meio às falhas humanas, e é por isso que precisamos ser como Gaius, fiéis no meio da confusão, hospitaleiros em meio à rejeição, conectados à verdade mesmo quando o ambiente institucional parece se afastar dela. A igreja verdadeira é formada por pessoas que, como ele, se recusam a negociar os valores do reino, mesmo que isso custe confronto, sacrifício ou solidão temporária. A figura de Gaius ganha ainda mais relevância quando observamos o cenário espiritual e social em que vivemos hoje. Em uma era dominada pelo individualismo e pelo imediatismo, a integridade se tornou quase uma virtude esquecida.
A fidelidade demonstrada por Gaius, sua constância em servir aos irmãos e sua disposição em sustentar a verdade sem esperar reconhecimento, contrasta radicalmente com a mentalidade atual. Vivemos tempos em que o valor de uma pessoa é medido por sua visibilidade, pela velocidade de seus resultados e pelo quanto ela pode produzir, não pela profundidade do seu caráter. A carta de João nos apresenta uma contracultura espiritual. Em vez de exaltar carismas e aparências, valoriza atitudes consistentes. Gaius não é um herói midiático, mas um servo fiel. Ele não lidera multidões, mas transforma vidas com gestos simples. Sua integridade é a base de seu testemunho, e isso nos desafia a redefinir o que realmente importa. Como escreveu o profeta Miqueias no capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A integridade de Gaius é silenciosa, mas não invisível. Ela é reconhecida pelo próprio João, que a destaca como um exemplo de fé viva. Em um ambiente onde havia lideranças corrompidas, sua retidão se tornou ainda mais evidente. Isso nos ensina que o brilho da integridade se acentua em tempos de escuridão moral. Não se trata de perfeição, mas de coerência. A vida de Gaius é uma mensagem viva de que é possível manter-se fiel à verdade, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. No mundo digital, onde as relações se tornaram frágeis e tudo é consumido com pressa, o modelo de Gaius soa quase antiquado. Mas é justamente essa antiguidade que precisamos recuperar. Integridade não é modismo, é fundamento. Ela não se molda às pressões externas, nem busca agradar plateias. Ela permanece firme, mesmo que em silêncio, e aos olhos de Deus, isso tem um peso eterno. Como diz em Provérbios, capítulo 11, versículo 3, a integridade dos retos os guia, mas a perversidade dos infiéis os destrói. A epístola nos convida a revalorizar a vida íntegra, não como algo raro, mas como uma vocação possível a todos que seguem a Cristo. A integridade de Gaius não nasceu do acaso, foi cultivada, e é isso que Deus espera de nós. Mesmo que o mundo celebre o superficial, o rápido e o visível, o reino de Deus continua buscando homens e mulheres dispostos a caminhar com fidelidade, mesmo que ninguém aplauda. Pois, no final das contas, não é o aplauso dos homens que valida uma vida, mas o testemunho da verdade. A presença de Diotrefes na epístola expõe uma realidade dolorosa, mas necessária de ser enfrentada. Há lideranças que não promovem o reino, mas sim o próprio nome. Diotrefes representa uma cultura tóxica de poder, onde o líder não serve à comunidade, mas exige ser servido. Ele rejeita as orientações apostólicas, calunia os que o confrontam e impede outros de exercerem o bem. É uma liderança centrada em si mesma, motivada por controle e vaidade. Em vez de pastorear, oprime. Em vez de conduzir a verdade, isola e sufoca a vida espiritual dos que estão ao redor. Esse tipo de liderança ainda é comum em muitas igrejas. Alguns líderes utilizam a posição espiritual como escudo para manipulação, tratando a autoridade como privilégio e não como responsabilidade. Quando o poder espiritual se distancia da humildade, nasce o abuso. João não ignora esse problema. Ele expõe Diotrefes com firmeza e sem medo. Isso nos ensina que a igreja não pode tolerar estruturas de poder que contradizem o Evangelho. O silêncio diante do abuso é uma forma de cumplicidade, como advertiu o Senhor em Ezequiel, capítulo 34, versículo 10. Eis que eu estou contra os pastores e demandarei deles as minhas ovelhas.
Em contraste, a carta também nos mostra que é possível desenvolver uma cultura de liderança saudável, como a representada por João e Gaius. Uma liderança transparente, que orienta com amor, serve com dedicação e se submete à verdade. Esse tipo de liderança não se apoia em títulos, mas em testemunho. Não busca controlar, mas liberar. Ela reconhece dons, encoraja ministérios e vive com coerência. A autoridade de João não nasce de sua posição, mas de sua fidelidade à verdade e ao povo de Deus. A diferença entre uma cultura tóxica e uma cultura saudável está na forma como o líder lida com o outro. Diotrefes expulsa, João acolhe. Diotrefes se isola, João coopera. Diotrefes se protege de ameaças imaginárias, João se expõe em nome da verdade. A carta é um convite à avaliação séria de nossas lideranças. Estamos promovendo líderes que refletem a imagem de Cristo ou apenas reproduzindo modelos seculares de poder travestidos de espiritualidade? A igreja precisa ser um ambiente onde a autoridade espiritual seja instrumento de vida e não de medo, onde a liderança seja exemplo e não imposição, onde os líderes, em vez de exigirem submissão cega, inspirem obediência pela forma como vivem. João nos oferece esse modelo e nos chama a discernir, confrontar e, acima de tudo, construir culturas eclesiásticas onde o caráter de Cristo seja visível em cada pastor, cada ancião, cada servo que lidera. Em 3 João, há um recurso poderoso utilizado pelo apóstolo, a recomendação pessoal. Ao falar sobre Demétrio, João escreve que todos dão bom testemunho dele, e até a própria verdade testifica, e também nós damos testemunho. Essa prática era comum nas comunidades cristãs do primeiro século depois de Cristo. Como não havia instituições organizadas como hoje, o reconhecimento da idoneidade de um obreiro vinha pelo testemunho direto de pessoas confiáveis. E aqui João não apenas endossa Demétrio, ele coloca sua própria credibilidade a serviço da reputação daquele irmão. Esse ato carrega um peso enorme. João está dizendo, em outras palavras, podem confiar nele, porque eu conheço sua vida e sua fé. E isso tem uma implicação direta para nós hoje. A recomendação cristã não deve ser baseada em simpatias pessoais, mas na observação do caráter, do fruto e da coerência de vida. O testemunho precisa vir de quem conhece, e não apenas de quem ouviu falar. Isso nos desafia a ser cristãos atentos, que não apenas convivem com outros irmãos, mas se envolvem o suficiente para atestar com verdade a sua caminhada. A recomendação também tem o poder de abrir portas e estabelecer confiança. No caso de Demétrio, é provável que estivesse sendo enviado a outras comunidades ou que estivesse assumindo responsabilidades locais. Ter o selo de João era mais do que um elogio, era uma validação ministerial. Em Atos capítulo 16, versículo 2, vemos que Timóteo era bem falado pelos irmãos que estavam em Listra e em Icônio, e por isso Paulo o escolheu como companheiro de missão. A boa reputação, nesse contexto, era critério legítimo de reconhecimento espiritual. Contudo, esse tipo de recomendação só tem valor se vier de vidas também aprovadas. João podia recomendar Demétrio porque ele mesmo era conhecido por sua fidelidade à verdade. Isso nos leva a um princípio importante. Só pode recomendar com autoridade quem tem vida digna de confiança. Em tempos de plataformas digitais, onde recomendações e conselhos se multiplicam por cliques, a carta nos convida a olhar para a credibilidade espiritual por trás das palavras. Quem recomenda? Que frutos essa pessoa apresenta? Que história acompanha sua voz? A prática da recomendação, quando feita com verdade e responsabilidade, é um ministério silencioso, mas essencial para o crescimento do corpo de Cristo. Ela conecta pessoas,
valida vocações, protege a comunidade de enganos e honra aqueles que caminham com fidelidade. João nos ensina que uma palavra bem colocada, quando nascida da verdade, tem o poder de edificar vidas e fortalecer ministérios. E nos convida a sermos, como ele, testemunhas honestas daquilo que Deus tem feito em outros, sem inveja, sem medo, sem competição. Um detalhe essencial da Epístola de João é a expressão usada para se referir à motivação dos irmãos itinerantes. Eles saíram pela causa do nome. Essa frase, encontrada no versículo 7, é profundamente teológica. O nome representa a própria pessoa de Jesus, sua autoridade, caráter e missão. Esses obreiros não estavam promovendo a si mesmos, nem a uma organização, estavam a serviço de Cristo. A carta nos mostra que a missão verdadeira só é legítima quando nasce do compromisso com o nome, e não com ambições pessoais ou institucionais. Essa expressão ecoa por toda a Escritura. Em Atos capítulo 5, versículo 41, os apóstolos se alegram por terem sido considerados dignos de padecer afronta pelo nome. A missão, então, não é uma extensão dos desejos humanos, mas um chamado sagrado. Aqueles que são enviados pelo nome carregam consigo a responsabilidade de representar o próprio Cristo. Isso muda tudo. Suas palavras, atitudes, prioridades e relacionamentos são medidos pela fidelidade ao Senhor que os enviou. Não há espaço para vaidade quando se está em missão pelo nome. A carta também ressalta que esses irmãos nada receberam dos gentios, ou seja, não buscavam apoio financeiro fora da comunidade cristã. Esse detalhe demonstra uma ética missional comprometida com a integridade e com o testemunho. João defende que a igreja tem o dever de sustentar esses obreiros para que possam se dedicar inteiramente à causa. Essa visão corrige dois extremos comuns: o desinteresse da igreja por sustento missionário e a dependência dos obreiros de fontes alheias à fé. A obra de Deus deve ser sustentada pelo povo de Deus. Além disso, o uso do termo cooperação com a verdade mostra que a missão não é isolada. Ao receber e apoiar esses irmãos, Gaio se tornava participante da missão, mesmo sem pregar publicamente. Isso é revolucionário. A missão não é apenas para os que vão, mas também para os que enviam, oram, sustentam e acolhem. Cada gesto, cada oferta, cada ato de apoio a quem vai pelo nome é uma extensão do Evangelho em movimento. A igreja, quando compreende isso, torna-se uma comunidade missional, ativa, comprometida e engajada com a expansão do reino. O desafio, hoje, é retomar essa paixão pelo nome. Em um tempo em que muitos vivem para engrandecer o próprio nome, a epístola nos chama de volta à centralidade de Jesus. A missão da igreja não é autopromoção, mas exaltação de Cristo. Cada passo, cada decisão, cada projeto deve ser motivado por esse nome que está acima de todo nome. E quando isso acontece, a igreja volta a se mover com autoridade, humildade e relevância. A missão deixa de ser um departamento e passa a ser a alma da igreja. Ao lermos 3 João com atenção, percebemos que o que está em jogo não é apenas a reputação individual de Gaius, Demétrio ou Diotrefes, mas a credibilidade da própria comunidade cristã. A forma como os líderes agem, como os membros se tratam, como os obreiros são recebidos ou rejeitados, tudo isso comunica algo ao mundo. A igreja é um corpo vivo, e cada membro, cada atitude, cada omissão ou ação molda sua imagem. João sabia disso. Por isso escreve com urgência, chamando à responsabilidade, ao discernimento e à fidelidade. O comportamento de Diotrefes não era apenas uma falha pessoal, era um escândalo que comprometia o testemunho coletivo.
Quando ele recusava os irmãos enviados e ainda proibia outros de acolhê-los, ele não apenas cometia injustiça, mas manchava a imagem da igreja diante de Deus e dos homens. Isso nos lembra da advertência de Paulo em Romanos capítulo 2, versículo 24. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. A infidelidade interna sempre ecoa como escândalo externo. João entende que a credibilidade da fé cristã não está apenas no que se prega, mas no que se vive. Por isso, a epístola tem um tom pastoral, mas também profético. Ela denuncia comportamentos destrutivos e exalta atitudes de fidelidade. A igreja que acolhe e serve é uma igreja que brilha. A igreja que exclui, manipula ou se fecha em si mesma, perde a luz. Não basta ter boa doutrina, é necessário viver a verdade com coerência. A integridade comunitária é tão essencial quanto a teologia correta. Essa realidade nos desafia a reavaliar nossas atitudes como igreja local. Estamos cooperando para que o Evangelho seja visto com clareza? Nossas relações internas demonstram o amor de Cristo? Nossas lideranças refletem o caráter do Senhor que servimos? Cada decisão, cada interação e cada resposta diante dos conflitos revela algo sobre a nossa fé. A epístola nos lembra que o Evangelho não é apenas uma mensagem a ser proclamada, é uma realidade a ser encarnada, vivida e demonstrada em todos os níveis da comunidade. A credibilidade da igreja não será restaurada com campanhas de marketing ou com reformulações estéticas. Ela será restaurada quando voltarmos a praticar a verdade em amor, como Gaius e Demétrio, e quando confrontarmos o erro com coragem, como João. O mundo precisa ver uma igreja coerente, humilde e cheia de graça. E isso começa com decisões cotidianas, nas relações mais simples, no acolhimento sincero e no compromisso real com o nome. Se quisermos ser luz, precisamos primeiro limpar o candeeiro. Chegamos ao ponto em que a pequena carta de 3 João revela toda a sua força. O que parecia uma nota pessoal entre 2 irmãos se revela um alerta contundente para a igreja de todos os tempos. João, com sua linguagem simples e direta, nos chama à responsabilidade. A igreja não pode ignorar essa carta. Ela é um espelho que revela, um farol que orienta e um alerta que clama. A geração atual não pode se dar ao luxo de negligenciar os ensinamentos ali contidos, porque os mesmos dilemas continuam vivos entre nós. A fé que Gaius viveu, a integridade de Demétrio e o erro de Diotrefes ainda habitam as comunidades cristãs de hoje. Ainda temos irmãos fiéis que sustentam a missão com generosidade e humildade. Ainda surgem líderes cuja vaidade obscurece a verdade. Ainda há igrejas que acolhem com amor e outras que excluem por medo ou orgulho. A carta nos obriga a decidir de que lado estamos. Não há espaço para neutralidade. Como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 15, «Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente». O alerta de 3 João é urgente porque toca em áreas negligenciadas da vida cristã. Enquanto muitos buscam revelações espetaculares ou doutrinas exóticas, João nos lembra que a fidelidade está nos detalhes, no acolhimento, no apoio, no testemunho, na coerência. Essas pequenas atitudes, quando feitas em nome de Jesus, se tornam grandes aos olhos de Deus. E quando negligenciadas, podem comprometer a integridade de toda uma comunidade. A santidade começa naquilo que escolhemos viver em silêncio, longe dos holofotes. Por isso, essa carta não é apenas para pastores, missionários ou líderes. Ela é para cada cristão que deseja viver de maneira digna da vocação que recebeu. Todos somos chamados a hospedar, sustentar, encorajar, discernir, confrontar
e cooperar com a verdade. Todos temos uma parte na missão. Todos temos uma responsabilidade diante do nome. Ignorar essa verdade é correr o risco de sermos cúmplices do erro, mesmo que involuntariamente. João não escreveu para adornar o Novo Testamento, mas para nos despertar. Que essa epístola esquecida seja lembrada. Que ela circule entre os crentes com o mesmo poder com que foi escrita. Que cada igreja local volte os olhos para essas linhas e perceba o chamado. Viver o Evangelho com verdade, praticar o amor com coragem, sustentar a missão com fidelidade e confrontar o erro com graça. Se ouvirmos esse alerta, talvez estejamos mais perto de viver o tipo de igreja que realmente honra o nome de Jesus. E se quisermos ver um avivamento genuíno, talvez ele comece com uma carta pequena, mas com uma mensagem eterna. Algumas mensagens são simples demais para serem ignoradas e profundas demais para ficarem em silêncio. O que essa carta desperta em você precisa ecoar. Compartilhe este vídeo com alguém que ainda valoriza a verdade vivida. Deixe nos comentários sua visão sobre essa carta tão esquecida. E, claro, inscreva-se. Aqui, cada leitura renova o propósito.